Pessoal, então agora vamos fazer funcionar isso aqui. Então o que nós temos que fazer agora, pessoal? Quando eu clicar no botão gravar, então ele vai ter que pegar todas as informações aqui e jogar lá para o banco. Mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou definir essa ação aqui dentro? Pessoal, veja que a gente colocou isso aqui dentro de um form. Então a gente já colocou dentro de um form para a gente poder então usar os métodos get ou post para a gente possa então enviar essas informações. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu defino o nome desse formulário? Como é que eu defino a ação dele? Você se lembra que a gente fez isso aqui lá no login, tá? A gente definiu alguma coisa desse tipo. Então é o seguinte, pessoal, como é que eu vejo, por exemplo, o nome desse formulário? Como é que eu vejo a ação, o método dele? Então, para isso, vocês vão clicar aqui, vão ter que selecionar toda essa borda vermelha aqui, olha, todo esse formulário. Olha só, tu tá fora, clica aqui na borda, automaticamente eu vejo aqui em propriedades, ó, se tiver abaixo aqui, tu só vem aqui, ele aparecer. Olha aqui, ó, aqui tá aparecendo então o nosso nome do formulário. Vou repetir, ó, tu clica fora, não aparece nada. Então tu clica na borda para selecionar todo ele e aí tu selecionou o teu formulário. Aqui está o nome do formulário, aqui está a ação, que eu vejo que não tem nenhuma ação. Por isso que se vocês vierem aqui no code aqui, vejam, olha aqui, ó, o nome do formulário, o nome da ação, do método, post e ação que é sem nenhuma ação nesse momento. Então, certo? Então tu pode até vir aqui, modificar por aqui, a ação e tudo mais, ou então você vem aqui e muda por aqui, tanto faz. Então veja bem aqui, vamos dar o nome de FRM, de formulário inserir usuário. Tá? Então, FRM inserir usuário. O método é o post, tá certo? Então, à medida que eu estiver enviando meus dados, irão aparecer então esses parâmetros lá na URL, então irão aparecer aqui em cima, tá certo? Outra coisa, a ação. Que ação que eu quero que ele faça? Pessoal, eu quero que ele faça o seguinte, a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez aqui no excluir. Você lembra que no excluir a gente chamava a mesma classe aqui, o mesmo arquivo, e passava uma ação de exclusão. Então a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Então eu quero que ele chame então o mesmo arquivo, que no caso aqui é o cad usuário.jcp, e agora eu vou definir uma ação para ele. Então vou colocar aqui ação, vamos dar um nome aqui, gravar, pode ser? Ação gravar. Muito bem. Opa, aqui eu errei aqui, é JSP. JSP. Então vejam bem, pessoal, aqui, ó. Eu vou olhar aqui o nosso código. Veja aqui agora sim, ó. FRM inserir usuário, tá? Método post, ação vai chamar então o mesmo arquivo JCP e vai passar para ele uma ação de gravar. Então isso aqui significa o seguinte, significa que eu cliquei no submit dele, tá certo? E no momento que eu cliquei, ele vai chamar então esse arquivo e vai dizer para ele que eu estou passando uma ação de gravar. Então depois o que a gente vai ter que fazer é simplesmente analisar se houve uma ação aqui nesse submit, eu vou mandar gravar então lá no banco de dados. Então que vai ser agora a minha próxima videoaula, para mim não estender muito, porque a próxima videoaula vai ser um pouquinho mais extensa. Tá ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente possibilita então enviar os dados, simplesmente vindo aqui e alterando, colocando esses dados aqui dentro, tá ok, pessoal? Então, próxima de aula a gente começa a gravar esses dados lá no banco. Um abraço, tchau!